A questão da morte, em seu momento final, intriga o homem desde o início dos tempos. Há milhares de anos, a filosofia, a arte e a religião tentam responder e representar o que acontece no momento em que passamos da vida para a morte. É claro que a ciência moderna está também procurando entender estas grandes incógnitas. Hoje, vamos conhecer o que a ciência diz até agora sobre uma das maiores questões da humanidade. Eu sou o Gili e é sempre um prazer poder estar com você aqui em nosso canal Vale das Curiosidades. Sabemos que, em geral, no momento da morte, todos perdemos os sentidos na mesma ordem. Primeiro deixamos de sentir fome e sede. Depois, perdemos a capacidade de falar. Depois, perdemos a visão. Os últimos sentidos a desaparecer são a audição e o tato. É por isso que muitas pessoas, mesmo que pareçam inconscientes, ainda conseguem ouvir e sentir o que se passa à sua volta nos seus momentos finais. Mas também com o avanço da tecnologia de imagem, a pesquisa científica pôde saber com muita precisão o que acontece no corpo e no cérebro no momento em que perdemos a vida. E, surpreendentemente, alguns estudos sugerem que não seria uma experiência tão aterrorizadora como se achava. O ensino dos ratos e da psicodelia. Em uma pesquisa na Universidade de Michigan, foi descoberto que os ratos têm um aumento na atividade cerebral logo após terem experimentado a morte física, e que as ondas gama do cérebro estão mais sincronizadas do que no estado normal de vigília. Deduziu-se então que, entre a morte clínica e a morte cerebral, os ratos podem experimentar alguma coisa. As seguintes questões levantadas foram: o que é alguma coisa? E acontece o mesmo com os seres humanos? Os neurocientistas do Imperial College de Londres lideraram a pesquisa, na qual foram comparadas duas experiências aparentemente diferentes. A hipótese era de que pode haver semelhanças entre o que acontece no cérebro quando morremos e os efeitos na consciência, induzidos por substâncias psicodélicas, que causam efeitos alucinógenos. Para o estudo, foram comparados relatórios de pessoas que estiveram clinicamente mortas por algum momento e depois voltaram à vida. Isso chama-se uma experiência de quase morte. Por outro lado, um grupo de voluntários que tiveram a experiência de quase morte recebeu na corrente sanguínea DMT, que produz efeitos sobre as funções cerebrais, tais como a percepção e a cognição. Durante a experiência, a sua atividade cerebral foi medida e, quando voltaram à realidade, foi-lhes pedido que descrevessem a experiência utilizando a mesma ferramenta de verificação utilizada para avaliar as experiências de quase morte. E aqui está o mais interessante, porque as descrições de ambas as experiências são idênticas. Tanto uns como outros descrevem o momento como uma sensação de paz, um estado de unidade com os outros e com o mundo, um estado de transcendência no tempo e no espaço. A atividade cerebral detectada nos scanners também revelou-se apelativa. O líder da pesquisa disse: "O que sabemos agora é que parece haver um aumento da atividade elétrica. Essas ondas gama parecem ser muito pronunciadas e podem ser responsáveis por experiências de quase morte. Ou seja, de acordo com esse estudo, a experiência de quase morte acabaria por se revelar, surpreendentemente, semelhante aos efeitos de um alucinógeno poderoso." E nós aqui, que acompanhamos os estudos da espiritualidade, podemos perceber que essas experiências incrivelmente batem com as respostas dos espíritos em O Livro dos Espíritos, que revelam que o espírito, logo após o desencarne,
não tem entendimento algum do que está acontecendo, como se estivesse entorpecido mesmo. E você, tem uma opinião sobre esse estudo? Somando ele com o estudo do Livro dos Espíritos? Seria muito interessante ver sua opinião aqui nos comentários. E em breve, vamos começar a playlist dos capítulos do Livro dos Espíritos. Será um belo estudo, como que estamos fazendo com a playlist de Apócrifos de Nag Hammadi, que nos traz uma visão belíssima e impressionante de Jesus Cristo. Recomendo que assista se ainda não assistiu. E gostaria de avisar que conseguimos ativar o nosso super gostei. Peço que, se tiver condições de nos ajudar, serei muito grato, pois estamos passando por um momento difícil. E com sua ajuda e nossa força de vontade, logo passaremos mais esse desafio. Então, se puder ajudar, não vamos esquecer de agradecer os nossos superfãs nos vídeos, ok? Desde já, meu muito obrigado por sua atenção. Eu fico por aqui e nos encontramos na próxima. Um abraço para você e até mais!